Ô, Larissa, você sabe que eu sou craque, né? De Sim, política eu entendo, né? Viu, vai bem, entendo, eu faço, dou declarações e Aproveita. tal. Às vezes eu faço uns cálculos aí, pode dar até meio bater na trave. Mas às vezes eu acerto também. E tem um certo questionamento aí se eu estaria dando uma quebrada de galho para os militares. Será que eu tô? Mas por que estão falando isso? Vai. O presidente Lula evitou fazer críticas mais contundentes à atuação das Forças Armadas no país e disse que prefere não ficar remoendo as consequências do golpe de 1964, porque isso faz parte do passado e quer tocar o país para frente. A declaração foi dada em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV. Lula ainda acrescentou que em nenhum outro momento da história os integrantes das Forças Armadas foram punidos, como estão sendo atualmente, pelo envolvimento em tramas golpistas de 2022 e por participação nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa. 1964 foi golpe? Nossa, mas foi golpe arreganhado. Não tem a menor dúvida de que foi golpe. Ah, não foi revolução, não, foi golpe. Tinha um presidente que estava no poder legalmente, não é? Dentro da sucessão. Aliás, era a época, ele era vice, se tornou presidente, e o vice também era eleito. Sim, presidente legítimo, e ele foi derrubado. E, portanto, foi um golpe. Golpe que vai fazer 60 anos agora. Dia 31 de março. 60 anos. E durante os governos petistas, os militares pararam de comemorar o golpe. No governo Bolsonaro, voltaram a comemorar o golpe. Ô, Larissa, quando você comemora golpe, Larissa, do passado, você está ameaçando o presente, né? Oxe. Sim. Ah, não, tô falando do passado. Não, mas tá falando o que do passado? Olha que eu boto o tanque na rua, te boto pra correr? Aí o Lula falou, ele deu uma declaração ótima, falou, eu sinceramente vou tratar da forma mais tranquila possível. Eu estou mais preocupado com o golpe de 8 de janeiro de 2023 do que com 64. Eu tinha 17 anos de idade, estava dentro da metalúrgica Independência quando aconteceu o golpe de 64. Isso já faz parte da história. Já causou o sofrimento que causou. O povo já conquistou o direito de democratizar esse país. E acho que, de fato, ele não tem que ficar batendo boca com os militares por causa disso, criando tensão militar por causa disso. Até porque os historiadores, esses sim. E não há... Conheço poucos, e não são historiadores propriamente, que negam que aquilo tenha sido um golpe. Agora, o que é fatal, o que é inquestionável, é que um monte de militar está sendo punido, que participou da patuscada. Há os que estão sendo investigados pela justiça e há aqueles que estão sendo punidos no âmbito do próprio exército. O Lula demitiu um comandante do exército. Ou não demitiu? Demitiu. No primeiro mês de governo. E fez muito bem. Aliás, o comandante do exército, que nós vamos ver, está sendo perseguido por bolsonarista. Porque se há uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte. A pior coisa que tem no mundo é o rancor. Nossa, rancor, lá de dois corgos. Pior coisa que tem é o rancor. Bolsonaro é um militar indisciplinado. Foi punido. Era desprezado pelo oficialato. E se a gente que maltratou general nesse país não foi o Lula, não. Foi o Bolsonaro, ele demitiu 9. E sempre com desonra. Desonra. Jogando os militares às cobras, a sua turma. E agora estão querendo, os bolsonaristas estão querendo jogar na fogueira um militar, o ex-comandante do exército, que o Lula demitiu, mas eles querem mais.
Porque eles querem criar confusão nas Forças Armadas. Do que eu estou falando? O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, entrou na mira dos militares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal O Globo, generais que são investigados por tentativa de golpe passaram a defender que o militar se omitiu ou prevaricou ao participar da reunião do dia 5 de julho de 2022, quando o ex-presidente discutiu ideias golpistas. Esses aliados do ex-presidente passaram a encampar a tese de que a PF também precisa responsabilizar Freire Gomes. Eles afirmam que, como comandante da força, o general tinha a responsabilidade institucional de reportar às autoridades o que ocorria. Covardes! Olha só, é por isso que tem muita gente mais à esquerda que está querendo ver o Freire Gomes punido. Está querendo ver o Freire Gomes punido? Tem sim. Né? Só que agora você vê que também na direita está assim. Estão em cima de nós porque ele era comandante do Exército, ele sabia. Por que ele não fez nada? Então pega ele também. E sabe por que eles estão falando isso? Porque o Tomás Paiva, atual comandante do Exército, já disse que ele acha que o Gomes Freire atuou dentro do que cabia fazer. Internamente no Exército, se tem claro que, sim, o Gomes Freire tinha as informações sobre as articulações golpistas, até porque ele recebia informação do Mauro Cid, não aderiu, e por isso o Bolsonaro se picou, porque não deu certo. Mas, de fato, ele também não botou fogo no circo. Agora, será que se ele tivesse botado fogo no circo teria sido melhor? Eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que poderia ter sido mais complicado. Poderia ter tido uma crise militar. Será que uma crise militar seria conveniente ao país naquele contexto? Então, muito cuidado, os progressistas de novo, né? É preciso que vocês saibam que vocês não estão sozinhos no tabuleiro. E que o outro lado é pombo. O outro lado não quer jogo limpo. Em nenhum momento. O PT foi de tal sorte, de fato, hegemônico na política, nos 2 mandatos do Lula, sobretudo, e um pedaço do mandato da Dilma, que a oposição mal existia e era uma coisa meio desarticulada e tal. Hoje não é assim. E quem liderava a oposição era o PSDB. E o PSDB tinha uma oposição, num dado momento se perdeu, mas era uma oposição institucional, dentro da regra. O bolsonarismo não é dentro da regra. Eu tenho visto muita gente por aí discutir isso com o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, no podcast excelente dele, que está no ar. Eu tenho visto muita gente por aí querendo, também os progressistas, têm de punir o Freire Gomes. Vocês estão reparando que a extrema-direita está falando a mesma coisa? Se vocês e os bolsonaristas estão falando a mesma coisa, há coisas estranhas aí. Pode acontecer? Pode. Pode. 2 mais 2 são 4. Eu acredito que para os bolsonaristas também não. Não estou muito certo disso, Larissa, mas eu acho que a gente tem que... Como é que eles diriam? Existe a nossa liberdade. Se eu acho que é 5, tem que ser 5. É a nossa liberdade. Agora, estão tentando cavar crise nas Forças Armadas. E peço aos senhores militares que vejam bem do que eles são capazes. Aliás, uma pergunta aos militares. Respondo aqui para o tio Rei. Em algum outro momento da história vocês foram tão humilhados? Hein?
Em algum outro momento da história vocês foram tão humilhados como por Bolsonaro? Será que o Bolsonaro tratou vocês melhor do que o Lula tratou nos 2 mandatos? Do que a Dilma tratou nos 2 mandatos? Inclusive no que diz respeito a recursos? Vocês viram que má ideia vocês tiveram quando se meteram com política? Vocês viram que má ideia, senhores generais, é bater continência para capitão? General não bate continência para capitão. Nem no quartel, nem na política. Sabe por quê? Ah, mas o capitão se elegeu presidente. É que vocês não deveriam estar na política. Porque vocês são forças do Estado. E isso é fundamental ser considerado.